Liberdade religiosa, um direito fundamental em muitos países. Mas e se eu lhe dissesse que praticar sua fé pode levar à prisão em alguns lugares do mundo? Uau, isso é um começo impactante. Do que exatamente estamos falando aqui? Bem, estamos nos referindo a uma situação alarmante na China, onde 3 cidadãos taiwaneses idosos foram detidos recentemente. O motivo? Simplesmente por praticarem sua fé. Esses 3 indivíduos, todos na casa dos 70 anos, são seguidores de uma religião chamada Yiquantao. Eles foram presos durante uma reunião de leitura de escrituras em uma residência privada na cidade de Zhongshan, na província de Guangdong. Yiquantao? Nunca ouvi falar. O que exatamente é essa religião? Yiquantao significa caminho consistente em português. É um grupo religioso salvacionista chinês que surgiu na China no final do século XIX. Curiosamente, atingiu o auge de sua popularidade durante a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial. O que torna essa história ainda mais intrigante é o contraste gritante entre como essa religião é tratada na China continental e em Taiwan. Então há uma diferença significativa entre os 2 lugares? Exatamente. Em 1949, o Partido Comunista Chinês designou Yiquantao como uma sociedade secreta e ilegal e um culto herético. Desde então, a prática dessa religião é proibida na China continental. No entanto, em Taiwan, a história é completamente diferente. Yiquantao floresceu desde o fim da lei marcial em 1987. De fato, há cerca de 2 milhões de seguidores em Taiwan hoje, o que representa quase 10% da população da ilha. Uau, isso é fascinante. Então, essencialmente, esses idosos taiwaneses estavam praticando livremente sua fé em casa, mas se tornaram criminosos ao cruzar o estreito para a China continental? Exatamente isso. E essa situação destaca nas tensões contínuas entre China e Taiwan, bem como as diferenças fundamentais em termos de liberdade religiosa e direitos humanos entre os 2 lugares. É um lembrete poderoso de como as fronteiras podem mudar drasticamente o que é considerado legal ou aceitável. Isso me faz pensar sobre como muitas vezes não percebemos o quão frágeis podem ser nossas liberdades quando viajamos para outros países. Como as autoridades taiwanesas estão lidando com essa situação? Bem, as autoridades taiwanesas estão claramente preocupadas. Lou Wenjia, que dirige a Fundação de Intercâmbio do Estreito de Taiwan, confirmou as detenções e disse que eles estão tentando obter mais informações e fornecer apoio jurídico às famílias dos detidos. No entanto, até agora, eles não receberam resposta das autoridades chinesas, o que torna a situação ainda mais tensa. Isso deve ser extremamente angustiante para as famílias. E quanto ao governo taiwanês? Eles estão tomando alguma medida para prevenir situações semelhantes no futuro? Sim, o governo taiwanês está tomando medidas preventivas. O Conselho de Assuntos do Continente lançou recentemente uma linha direta de avaliação de risco para pessoas que pensam em viajar para a China. Eles estão aconselhando os cidadãos a terem maior cautela ao viajar para o continente. Além disso, estão incentivando os taiwaneses que vão à China a registrarem sua viagem para tornar mais fácil para o governo prestar assistência se algo correr mal. Parece uma medida sensata, considerando as circunstâncias. Mas me pergunto se isso será suficiente para impedir que as pessoas viajem, especialmente aquelas com laços familiares ou comerciais na China. É uma preocupação válida. Na verdade, as estatísticas mostram que as visitas de taiwaneses à China continental aumentaram 14 vezes entre janeiro e outubro deste ano, em comparação com o mesmo período em 2012. Isso sugere que, apesar dos riscos, muitos taiwaneses ainda sentem a necessidade ou o desejo de visitar a China. Uau, isso é um aumento realmente significativo. Como o governo taiwanês está equilibrando a proteção de seus cidadãos com a liberdade de movimento? É um equilíbrio delicado, sem dúvida. Por um lado, o governo quer proteger seus cidadãos de possíveis detenções ou interrogatórios ilegais. Por outro, eles reconhecem a importância dos laços econômicos, culturais e familiares entre Taiwan e a China continental. Eles estão tentando educar os cidadãos sobre os riscos sem impor restrições excessivas às viagens. E como a comunidade de Yiquantao em Taiwan está reagindo a essas detenções? A comunidade Yiquantao em Taiwan está claramente preocupada. Huang Teshengan Tsigan, secretário-geral da Associação Yiquantao de Taiwan,
disse que eles estão contando com o governo taiwanês para obter assistência, já que não tem canais diretos para se comunicar com as autoridades chinesas. Ele também mencionou que, embora a associação não incentive o trabalho missionário na China, eles não podem impedir que seus seguidores viajem para lá. Isso coloca a associação em uma posição realmente complicada, não é? Sem dúvida. Eles estão tentando navegar em águas turbulentas. Um seguidor anônimo disse à Radio Free Asia que muitos crentes estão interessados em trazer sua religião de volta à China e que é realmente inaceitável que eles sejam alvo dessa maneira na ausência de comportamento ilegal ou desordenado. Essa pessoa também acrescentou que considera isso a perda da China, sugerindo que a China está perdendo algo valioso ao reprimir essa prática religiosa. Eu posso entender essa frustração. Para muitos praticantes, compartilhar sua fé pode ser uma parte importante de sua prática religiosa. Ser impedido de fazer isso deve ser difícil de aceitar. Exatamente. E isso nos leva a uma questão maior sobre a política religiosa da China sob o presidente Xi Jinping. Sua política de sinicização exige que todos os grupos religiosos demonstrem lealdade ao Partido Comunista Chinês. Isso efetivamente coloca a lealdade política acima da liberdade de crença, o que é um conceito estranho para muitas pessoas em sociedades mais abertas. Isso parece ir contra o próprio conceito de liberdade religiosa. Como isso está afetando outros grupos religiosos na China? Bem, o impacto é generalizado e preocupante. Não é apenas Kuan-Tao que está enfrentando pressão. Vários grupos religiosos, incluindo cristãos, muçulmanos e budistas tibetanos, têm relatado aumento da repressão nos últimos anos. Há relatos de fechamento de igrejas, destruição de mesquitas e monitoramento intenso de atividades religiosas. O governo chinês argumenta que está protegendo a estabilidade social e combatendo o extremismo, mas muitos observadores internacionais veem isso como uma violação dos direitos humanos. É uma situação realmente complexa e preocupante, e parece que não há uma solução fácil à vista. Infelizmente, você está certa. E para os 3 idosos taiwaneses detidos, o futuro permanece incerto. Eles podem enfrentar acusações sob o artigo 300 da Lei Penal da República Popular da China, que prevê punições que variam de multas à prisão perpétua para aqueles que usam sociedades secretas, cultos ou superstições para minar a aplicação da lei. É uma situação assustadora, especialmente considerando que estamos falando de pessoas idosas que estavam simplesmente lendo escrituras em uma casa particular. Isso é realmente alarmante. Existe alguma pressão internacional sobre a China em relação a essa questão? Há alguma pressão internacional, mas é complicado. Organizações de direitos humanos têm criticado consistentemente a China por suas políticas religiosas restritivas. No entanto, a influência econômica e política da China muitas vezes dificulta que outros países pressionem fortemente sobre questões de direitos humanos. Além disso, a China geralmente responde a tais críticas argumentando que se trata de assuntos internos e que outros países não devem interferir. Parece uma situação frustrante para aqueles que desejam ver mudanças. Há alguma esperança de melhoria no futuro próximo? É difícil ser otimista no curto prazo, dada a direção atual da política chinesa. No entanto, a história nos mostra que as situações podem mudar, às vezes de maneiras inesperadas. O que é crucial é manter a atenção sobre essas questões e continuar defendendo os direitos humanos e a liberdade religiosa. Enquanto isso, é importante que os viajantes, especialmente aqueles com crenças religiosas específicas, estejam cientes dos riscos ao visitar a China. Essas são reflexões realmente importantes. Como você acha que podemos promover uma maior compreensão e respeito pela diversidade religiosa em nível global? Bem, essa é uma pergunta crucial. Promover a compreensão e o respeito pela diversidade religiosa é um desafio global que requer esforços em vários níveis. A educação é fundamental tanto nas escolas quanto na sociedade em geral. Precisamos ensinar sobre diferentes religiões e culturas de maneira objetiva e respeitosa. O diálogo interreligioso também é crucial, criando espaços onde pessoas de diferentes crenças possam se encontrar e aprender umas com as outras. A nível político, é importante que os governos reconheçam a liberdade religiosa como um direito humano fundamental e trabalhem para protegê-la. Esses são passos importantes, sem dúvida. Mas parece um desafio enorme,
especialmente em um mundo cada vez mais polarizado. Você tem razão, é um desafio imenso, mas é importante lembrar que mudanças significativas muitas vezes começam com pequenos passos. Cada conversa respeitosa, cada ato de compreensão mútua, cada esforço para aprender sobre outras culturas e crenças contribui para um mundo mais tolerante. O caso dos seguidores de Yiquantao na China nos lembra da importância contínua desses esforços e do trabalho que ainda precisa ser feito para proteger a liberdade religiosa em todo o mundo. É uma perspectiva esperançosa em meio a uma situação difícil. Há algo mais que nossos ouvintes possam fazer para se manterem informados ou ajudar nessas questões? Absolutamente. Há várias maneiras pelas quais nossos ouvintes podem se envolver e fazer a diferença. Primeiro, mantenham-se informados, leiam notícias de fontes confiáveis sobre questões de liberdade religiosa em todo o mundo. Segundo, apoiem organizações que trabalham para promover a liberdade religiosa e os direitos humanos. Terceiro, se você viajar para o exterior, especialmente para países com restrições religiosas, esteja ciente das leis locais e respeite-as, mas também esteja preparado para relatar quaisquer violações de direitos humanos que você possa testemunhar. Finalmente, engajem-se em diálogos respeitosos com pessoas de diferentes origens religiosas em suas próprias comunidades. A compreensão muitas vezes começa em casa. Esses são conselhos excelentes e práticos. Acho que chegamos ao fim do nosso tempo. Alguma reflexão final sobre essa história complexa? Para concluir, acho que esta história dos seguidores de Yiquantao detidos na China serve como um poderoso lembrete da fragilidade da liberdade religiosa e da importância de protegê-la. Ela destaca as tensões contínuas entre China e Taiwan, mas também aponta para questões mais amplas de direitos humanos e liberdade de crença em todo o mundo. Enquanto continuamos a acompanhar este caso específico, é crucial que mantenhamos uma perspectiva global sobre essas questões. A liberdade religiosa é um direito humano fundamental, e sua proteção requer vigilância constante e esforços contínuos de todos nós. Bem dito. Obrigada por esta discussão tão esclarecedora e importante. Obrigado a você também, e obrigado a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem nesta jornada através desta complexa e importante história. Continuaremos acompanhando este caso e traremos atualizações em futuros episódios. Até a próxima.